Minha meia-irmã chamou os serviços sociais, porque minha mãe não me castigou depois de me acusar injustamente, mas... esta é uma história sobre os 3 ou 4 anos que vivi com minha meia-irmã mimada, e posso dizer que foi um caso complicado. Aqui estão os personagens. Eu, a protagonista desta história. Minha meia-irmã malvada e mimada, a pessoa que tornou minha vida impossível. Minha mãe, a única que me apoiou em tudo isso. Meu padrasto, o homem que sempre me castigava injustamente. Um dos meus melhores amigos da minha antiga cidade. Alguém que odiava minha meia-irmã tanto quanto eu. A história começa assim. Minha meia-irmã malvada e mimada foi trazida para o Canadá quando eu tinha entre 13 e 14 anos. Meus irmãos e eu estávamos na casa do meu pai naquele fim de semana quando nos apresentaram. No começo, fiquei feliz com a ideia de ter uma irmã mais velha, mas toda essa felicidade desapareceu rapidamente. Aqui estão algumas das coisas que ela me fez ao longo dos anos e que ainda me lembro. História 1. Minha meia-irmã malvada e mimada. Minha irmãzinha e eu tínhamos que compartilhar um quarto. Morávamos em uma casa geminada com 3 quartos. No quarto havia a pequena cama infantil da minha irmãzinha e um beliche. Tínhamos aquele beliche há anos e eu sempre dormia na cama de cima porque ficava mais perto da janela, e nos dias quentes dava para sentir uma brisa fresca maravilhosa. Não que a cama de baixo não recebesse ar, mas não batia diretamente no rosto. Na primeira noite no quarto, minha irmãzinha se deitou na cama dela e eu estava subindo na escada quando minha meia-irmã malvada e mimada me perguntou: "Você pode mudar suas coisas para a cama de baixo depois da escola amanhã para que eu possa dormir na de cima?" Respondi educadamente que não estava confortável dormindo lá. No dia seguinte, quando cheguei em casa, meu padrasto começou a gritar comigo, dizendo que eu não deveria ser grosseira com minha meia-irmã porque agora ela era minha irmã mais velha e se ela queria a cama de cima, eu deveria deixá-la. Além disso, ele me castigou por supostamente dizer palavrões. Primeiro de tudo, eu nunca havia dito um palavrão na minha vida, pelo menos não até eu ter 16 ou 17 anos. Segundo, como é possível que ela tenha acabado de chegar e automaticamente se apropriado da minha cama? Esses foram os 2 pensamentos que tive naquele momento. Apesar de tudo, não tive escolha a não ser subir para o quarto e mover todas as minhas coisas para a cama de baixo, enquanto ela se acomodava na de cima com um sorriso zombeteiro no rosto. Depois de 2 meses aguentando que ela tapasse a metade inferior da janela com seu cobertor e me gritasse quando eu o movia porque estava morrendo de calor, acabei dormindo em uma cama dobrável no porão. Minha mãe achava que eu havia cedido a cama voluntariamente, mas quando percebeu que aos poucos eu estava movendo minhas coisas para o porão, perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo a ela e minha mãe confrontou meu padrasto por não ter perguntado minha versão nem a da minha irmãzinha e por ter me castigado injustamente. Finalmente recuperei minha cama, mas quando minha meia-irmã malvada e mimada voltou para a cama de baixo, começou a empurrar o colchão com os pés cada vez que eu estava na de cima. Decidi simplesmente ignorá-la. História 2. Eu estava na rua atravessando para encontrar um dos meus melhores amigos da minha antiga cidade para irmos juntos à biblioteca. No caminho de volta, aparentemente minha meia-irmã malvada e mimada estava alguns metros atrás de mim, porque a próxima coisa que soube foi que ela torceu meu braço esquerdo por trás das minhas costas e me segurou em uma chave de estrangulamento dolorosa. Meu amigo gritou: "Que diabos, meia-irmã malvada e mimada, larga ela agora." Ela respondeu: "Ah, vamos lá. Op precisa aprender a ficar mais atenta ao ambiente, só estou ajudando." Eu disse: "Não, você não está. Me solta, preciso ir ao banheiro, droga." Minha meia-irmã malvada e mimada não me soltou e acabei me urinando ali mesmo. Até hoje agradeço por estar usando um absorvente porque minha menstruação ia chegar no dia seguinte. Mas minha meia-irmã malvada e mimada não sabia disso e pensou que eu realmente tinha me urinado. Só então ela me soltou. Saiu correndo rindo, enquanto meu amigo me levou ao banheiro da biblioteca para que eu pudesse me limpar e lavar o rosto, já que estava chorando. Contei para minha mãe e minha meia-irmã malvada e mimada foi castigada por uma semana por ter feito aquilo comigo. No entanto, o castigo durou apenas um dia porque meu padrasto disse que ela estava só brincando. Sim, claro. Desde então, sempre que eu saía, me certificava de que se eu ou meu amigo a víssemos, corríamos e nos escondíamos. História 3. Foi isso que fez com que eu realmente começasse a odiá-la. Era meu aniversário e decidi organizar minha primeira festa do pijama porque finalmente tinha amigos para convidar. Eu sofria bullying, então muitos dos meus amigos eram de uma série acima ou abaixo da minha. A primeira a chegar foi uma amiga que conheci na Ivane, um programa da igreja para jovens, um lugar incrível. Ela me trouxe um calendário do advento com chocolates dentro, além de uma sacola cheia de doces e chocolates. Com isso fomos para o porão, onde eu tinha tudo pronto. 2 tigelas de pipoca, 2 tigelas de salgadinhos mistos, 3 garrafas de refrigerante, almofadas e cobertores no chão, e uma pequena pilha de filmes ao lado da TV que estava lá. Mas adivinhe quem já estava deitada na cama debaixo de um beliche que pertencia a um dos meus tios? Sim, você acertou, minha meia-irmã malvada e mimada.
Ela estava lá com o iPod que minha mãe havia nos dado no Natal passado e notei que estava comendo de uma das tigelas de pipoca. Em vez de dizer algo, simplesmente peguei a tigela e minha amiga e eu nos sentamos no computador do porão para assistir vídeos engraçados no YouTube. Naquela época, minha família não tinha Wi-Fi. O que tínhamos era um modem USB e tínhamos que nos revezar para usá-lo. Como era minha festa do pijama, ele estava comigo naquela noite. Enquanto estávamos assistindo um clipe engraçado de um cachorro, minha meia-irmã malvada e mimada nos perguntou se queríamos ver um vídeo de líderes de torcida. Minha amiga disse que sim, mas eu hesitei devido a todos os problemas que ela já havia me causado antes. No entanto, não queria que minha festa fosse interrompida por mais mentiras dela, então aceitei. Queria poder voltar no tempo e dizer não, mas eu tinha 14 anos e ainda era ingênua sobre certas coisas. Ela nos disse para entrar no Google e digitar líderes de torcida incríveis junto com uma palavra que se refere a conteúdo adulto. Sim, você leu certo. Ela nos fez clicar em um vídeo adulto. Como éramos crianças inocentes naquela época, ficamos bastante chocadas. Minha meia-irmã malvada e mimada apenas riu antes de ir dormir, enquanto eu desliguei o vídeo e minha amiga e eu ficamos em silêncio até que outro amigo e meu melhor amigo chegassem. Nunca mencionamos isso à minha mãe, só contamos para eles e ficaram tão bravos quanto minha amiga. Mas eu ainda estava confusa. Assim, meus 3 amigos passaram a tarde me explicando sobre as aves e as abelhas, e que o que tínhamos visto não era apropriado. Eu estava furiosa, mas meus amigos me distraíram para evitar que eu subisse para o quarto e a estrangulasse. Deixei o que aconteceu naquele dia no esquecimento. Uma semana depois, na sexta-feira, eu estava na minha cama assistindo a um DVD que havia pego na biblioteca, esperando a hora de ir para o clube das crianças e adolescentes. Eu não queria ficar muito tempo lá fora esperando o ônibus, já que ele passava para pegar as crianças do bairro às 18 horas. Então decidi ficar dentro de casa até às 17h45. Enquanto esperava, minha mãe me disse que meu melhor amigo estava me esperando. Então me levantei e fui ao banheiro para escovar o cabelo antes de sair. Estava a poucos metros de casa quando me lembrei que tinha deixado meu iPod na cama e precisava dele, já que tinha um aplicativo para ligar para minha mãe em caso de emergência via FaceTime. Quando entrei no meu quarto, vi minha mãe, meu padrasto e minha meia-irmã malvada e mimada parados ali, e minha mãe estava segurando meu laptop. Lembram quando eu disse que nos revezávamos para usar o modem USB de internet? Pois é, minha meia-irmã malvada e mimada estava usando-o, mas assim que saí do quarto, ela o conectou ao meu laptop e abriu um vídeo adulto para mostrar à minha mãe e ao meu padrasto, me culpando por isso. Quase fui castigada e proibida de ir ao clube, mas minha mãe me perguntou se eu estava usando a internet e eu disse que não, já que estava assistindo ao meu programa. Era Kim, o Leão Branco, caso alguém queira saber. Assim, não fui castigada. No entanto, meu padrasto ainda queria que eu ficasse em casa enquanto minha mãe levava meus irmãos e minha meia-irmã malvada e mimada ao cinema, mas minha mãe disse que, como eu estava dizendo a verdade, eu não seria castigada. Olhei para minha meia-irmã malvada e mimada e vi que ela estava furiosa com o que minha mãe havia dito. Ela estava irritada porque eu não tinha sido castigada nem apanhado. Nas famílias africanas, é comum disciplinar as crianças com um cinto, não é abuso. Essa desgraçada realmente achou que minha própria mãe acreditaria nela. Haha, boa sorte com isso, porque minha mãe confia em mim e me conhece há muito mais tempo. Mas meu ódio por ela cresceu ainda mais e acreditem, eu tenho um temperamento bem forte, embora naquela época eu o controlasse bem, e ainda controlo. Mas o que ela tentou fazer quase me fez abrir as portas do inferno e soltar os cães infernais. Não disse nada, apenas peguei meu iPod e saí furiosa para a parada do ônibus. Meu amigo me perguntou o que havia acontecido e eu contei. Sim, é seguro dizer que nenhum dos meus amigos gostava dela, e eu não os culpo. História 4. Isso aconteceu do nada. Vi minha meia-irmã malvada e mimada durante o almoço e ela estava agindo de forma estranha. Não tinha certeza do porquê, mas quando estava sentada no ônibus, ela nunca apareceu. Também não apareceu em casa até o dia seguinte. Comecei a ficar paranoica porque tive um mau pressentimento de que ela estava tramando algo, e eu estava certa. Essa desgraçada ligou para os serviços de proteção infantil contra minha mãe. Veja bem, pode ser que eu nunca tenha gostado da forma como ela me tratou ao longo dos anos, mas ninguém, e digo ninguém, mexe com minha mãe e acha que vai sair impune. Durante um mês, tivemos que lidar com visitas dos serviços de proteção infantil e sessões de terapia, até que finalmente concordaram que minha mãe não era abusiva conosco. No entanto, minha meia-irmã malvada e mimada foi enviada para um lar de acolhimento. Essa foi a única parte de toda essa história que me deixou feliz, e eu nunca mais a vi. O karma finalmente a alcançou. Passaram-se alguns anos e nos mudamos da nossa pequena cidade para um apartamento em Brampton, minha antiga cidade natal. Eu estava no meu quarto, curtindo o fato de que finalmente tínhamos Wi-Fi, quando minha mãe entrou no quarto que eu dividia com minha irmãzinha para me dizer que minha meia-irmã malvada e mimada havia abandonado a escola e estava morando com o namorado. Eu nem sabia que ela tinha um.
Minha mãe também me disse que havia conseguido o número dela e que ela havia ligado chorando. Sua vida estava difícil e horrível. Ela havia engravidado, mas seu filho não sobreviveu além do segundo aniversário. Fiquei em choque. Desde que ela foi embora até o dia em que nos mudamos, seu nome era um total tabu na casa, como se fosse o Voldemort em Harry Potter. Então ouvir isso foi realmente surpreendente. Senti pena pelo fato de seu filho ter falecido, mas não pude evitar pensar, bem, isso é o que acontece quando você pensa que minha mãe estava impedindo você de fazer o que queria. Agora olha para sua vida, arruinada e num lugar que nem de longe é o seu antigo lar, tudo por culpa dela mesma. Essa foi a última vez que soube algo sobre ela. Não sei o que aconteceu com sua vida desde então e, para ser sincera, não me importa. Ela está fora da minha vida, e eu sou muito mais feliz assim. Esclarecimento importante. Quero deixar claro que em nenhum momento me alegrei com a morte do bebê dela. Na verdade, era alguém que eu realmente queria conhecer. Deixe-me explicar. Quando minha mãe me contou que minha meia-irmã malvada e mimada tinha um filho, eu estava com meu telefone na mão porque estava prestes a pedir o endereço ou o número dela, algo que eu jamais pensei que faria. O motivo? Embora eu estivesse feliz que sua vida estivesse seguindo o mesmo caminho que a minha teria tomado se os serviços de proteção infantil não tivessem acreditado que minha mãe não era abusiva, eu não queria que seu filho, uma criança inocente, sofresse. Eu ia contatá-la e dizer que seria uma boa ideia que seu filho ficasse conosco até que ela estivesse estável financeiramente. Pode ser que eu a odiasse, mas sei quando deixar meu ódio de lado porque realmente não queria que seu filho sofresse. Mas então minha mãe me disse que o bebê havia falecido, e isso me deixou triste. Logo depois, minha tristeza se transformou em raiva ao perceber que ela só se importava com o fato de que sua vida não estava saindo como ela queria. Ela não queria estar grávida, então quando seu filho morreu, simplesmente não se importou. Eu não desejo a morte a ninguém, nem mesmo ao meu pior inimigo, então a morte do bebê realmente me entristeceu. Atualização. A história que estou prestes a contar aconteceu entre 2014 e 2015, mas uma visita à casa de uma das amigas da minha mãe fez com que esse incidente viesse à tona na conversa, e pensei em compartilhá-lo. Aqui estão as pessoas envolvidas. A avó mimada, a mulher controladora e cruel desta história. Eu, a vítima de seu abuso. Mamãe Ursa, minha mãe, chamada assim porque quando soube do que aconteceu, parecia pronta para enterrar a avó mimada 2 metros abaixo do chão. A história. Isso aconteceu quando minha mãe, meus 2 irmãos mais novos e eu morávamos em Santa Catarina, uma cidade pequena. Nos mudamos para lá porque naquela época a saúde da minha mãe não era tão boa quanto é agora, e a família dela morava lá, então nos mudamos para receber mais apoio. É aqui que entra a avó mimada. Desde o momento em que trouxe minha mãe para o Canadá, ela tratou como uma Cinderela. Minha mãe tinha que cozinhar, limpar e cuidar dos meus tios. A avó mimada nem sequer a ajudou com os estudos ou comprou o que ela precisava. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos só para pagar seus livros escolares e suas roupas. Além disso, a avó mimada também não foi gentil com seus próprios filhos. Ela teve 3 filhos e 2 deles se mudaram assim que conseguiram ter uma renda estável porque não suportavam sua natureza controladora. O único com quem ela foi gentil foi o irmão mais novo, que está no exército e não vive com ela desde os 23 anos. O ponto é que a avó mimada gosta de estar no comando e ter o controle de tudo, e se você não faz o que ela diz, ela te critica e te pune. Ah, e um detalhe importante, ela é uma policial aposentada, embora ainda não esteja convencida de que não a forçaram a se aposentar. Quando eu tinha entre 14 e 15 anos, minha mãe teve que viajar de volta ao seu país de origem para resolver alguns assuntos que sinceramente já nem lembro mais. Como ela não podia deixar meus irmãos e eu sozinhos, meu irmão tinha 11 anos e minha irmã 8, se não me falha a memória, pediu para a avó mimada cuidar de nós. Naquele momento parecia que ela estava tentando ser uma pessoa melhor, mas estávamos enganados. Ficamos na casa dela enquanto minha mãe estava fora, e durante exatamente 3 dias ela foi decente. Até que chegou o 4º dia. Um detalhe importante, isso aconteceu no inverno, e isso é crucial para a história. No 4º dia da nossa estadia lá, eu estava no porão assistindo a alguns filmes no videocassete. Naquela época eu não tinha laptop, iPad, iPhone ou meu iPod. Só tinha um telefone de flip para emergências, que estava carregando no quarto, então não estava comigo. De repente, ouvi passos fortes vindo de cima e se aproximando de mim. Os pisos não eram bem isolados e as escadas rangiam, então era fácil ouvir quando alguém subia ou descia. Agora, a casa da avó mimada tinha 4 andares. O porão dava acesso a 3 portas, um banheiro, um quarto e uma sala que levava ao quintal. De repente a avó mimada irrompeu furiosa porque eu não estava agindo como minha mãe e não havia perguntado o que ela queria no café da manhã, basicamente porque eu não estava servindo a. Ela estava tão irritada que me agarrou pelo braço, me arrastou escada acima, me levou para fora apenas de jeans e camiseta e me trancou no velho galpão de metal dela. Fiquei lá por 2 horas. Como a cidade fica perto da água, os invernos são brutais, então eu estava congelando.
Acabei enfiando meus pés descalços em um saco aberto de terra para tentar me aquecer. Quem me tirou de lá foi um dos meus tios, o mais velho, a quem chamarei de tio legal. Ele tinha vindo nos visitar e quando não me viu, perguntou à avó mimada onde eu estava. Essa mulher maldita respondeu, e me lembro claramente porque o tio legal me contou. Ah, esqueci que a coloquei no galpão esta manhã. Ela ainda está lá. Ela me esqueceu por 2 horas em um galpão enferrujado, em pleno inverno, com um frio de rachar. O tio legal ficou furioso quando soube disso, mas não tanto quanto minha mãe quando ficou sabendo. Ela gritou com a avó mimada como nunca antes. Mas a avó mimada tentou se justificar dizendo que eu não era mais uma criança e que não deveria ser preguiçosa assistindo TV, quando na verdade deveria estar na cozinha fazendo o café da manhã e ajudando com o jantar. Sim, claro, ela sempre odiou o fato de que eu sou meio moleca. Antes desse incidente, quando eu era mais nova e passava os verões com ela, ela detestava que eu preferisse sair para brincar de forma mais bruta com os meninos da vizinhança em vez de ficar em casa sendo uma senhorita. Bem, azar o seu, avó mimada, ainda sou moleca. Fiz aulas de construção no ensino médio, agora trabalho em uma fábrica e tenho licença para operar empilhadeiras. Ser uma dama não me interessa, prefiro ser feliz a ser miserável. Depois desse incidente, nunca mais ficamos sozinhos na casa dela. Tivemos que ir lá alguns anos depois, mas dessa vez minha mãe estava conosco, então nada parecido aconteceu. Se você está se perguntando por que ainda íamos à casa dela, bom, antes da Covid, a casa dela era onde sempre se celebrava o Dia de Ação de Graças, a Páscoa e o Dia do Canadá. Não me pergunte por que não faço ideia. O que eu sei é que houve um Dia do Canadá que foi o pior de todos, porque arruinou completamente a comemoração para mim. Se houver pessoas suficientes interessadas, eu contarei essa história também. E essa é a história da minha avó mimada. Edição. Ah, e ela também é uma hipócrita. Minha mãe costumava namorar um homem branco, e a avó mimada era tão contra esse relacionamento que constantemente a menosprezava até que finalmente, minha mãe e ele terminaram. Minha mãe acabou se casando com meu pai biológico por meio de um casamento arranjado, o que acabou levando ao divórcio. E agora veja só a ironia. Meu tio legal tem uma namorada branca, meu outro tio é casado com uma mulher branca encantadora e tem 2 filhas lindas. E o que está no exército também tem uma namorada branca. E adivinhem, a avó mimada adora todos eles. Curioso como agora ela aceita, não é? Ah, por sinal, somos negros. Atualização 2. Eu estava ouvindo algumas histórias do Reddit no YouTube quando uma delas me lembrou de uma situação que minha mãe está vivendo com a família do meu padrasto. Esta história trata principalmente sobre o irmão mais velho dele, já que foi ele quem iniciou tudo isso. Personagens: mamãe e minha mãe, tio pidão e mimado, o irmão mais velho do meu padrasto, que causou todos esses problemas. Padrasto, o homem com quem minha mãe se casou depois de se separar do meu pai. Pai biológico, meu verdadeiro pai. A história. No final de 2018, minha mãe e meu padrasto estavam no processo de divórcio. Bem, na verdade, minha mãe estava se divorciando dele sem que ele soubesse, até que o divórcio foi finalizado, e quando ele descobriu, não gostou nada. Para mim, isso é pura hipocrisia. Desde que o conheci quando eu tinha 6 anos, ele nunca me agradou. Mas como ele deixou minha mãe feliz após sua separação com meu pai biológico, tentei tolerá-lo. Ainda assim, sempre me certifiquei de nunca ficar sozinha com ele porque ele me lançava olhares inapropriados e me fazia sentir desconfortável. Ele também tentou tomar o lugar do meu pai biológico, me dando dinheiro o tempo todo e fazendo comentários grosseiros sobre ele. Dizia coisas como: ele não é um bom pai, ele foi embora porque não podia suportar seu irmão com deficiência. Olha, eu aceitaria o dinheiro que ele me dava, mas não permitiria que falasse mal do meu pai nem que tentasse substituí-lo. Além disso, quem não gostava do meu irmão era você, então não pense que ainda sou uma criança ingênua, porque não sou. A chegada da filha dele e o pesadelo. Quando meu padrasto se mudou para nossa casa, trouxe sua filha de Gana e nos disse que agora ela era nossa nova meia-irmã. Essa desgraçada foi uma abusadora comigo. Há muitas histórias sobre o que ela fez comigo. Se quiserem, posso fazer outra publicação sobre isso. Ele também tinha um meio-irmão mais novo, mas ele era um anjinho, não tinha nada da atitude mimada da irmã. Ele já não mora mais conosco, voltou para Gana com a mãe. A volta para Gana e sua morte. Em 2019, meu padrasto deixou o Canadá e voltou para Gana. Ele ficou lá por alguns meses, até que ligou para minha mãe dizendo que estava gravemente doente e que os médicos queriam enviá-lo de volta ao Canadá para receber tratamento adequado. Naquela época, minha mãe já havia tirado todas as coisas dele do nosso apartamento e trocado seu colchão. Acreditem, o colchão estava nojento e cheirava horrível porque ele nunca se limpava direito. Apenas ficava parado debaixo do chuveiro por 1 hora e saía achando que estava limpo. Minha mãe disse a ele que seguisse as recomendações dos médicos, mas que não seria permitido voltar para o nosso apartamento. Ela lembrou que um dos amigos dele tinha suas coisas e que ele poderia ficar com ele. E o que esse cara fez? Ignorou o conselho da minha mãe e ficou em Gana mesmo assim. Bem, saiu o tiro pela culatra porque logo depois ele faleceu.
Não vou dizer que fiquei triste com a morte dele, porque eu não era apegada a ele, mas também não desejo a morte de ninguém. No entanto, minha falta de amor por ele aumentou ainda mais depois de um incidente que tive com ele quando eu tinha 14 anos. Se tiverem interesse, posso fazer uma publicação sobre isso. Mas enfim, ele morreu, e com isso surgiu o parasita do irmão mais velho dele, o tio pidão e mimado. Esse cara é um verdadeiro parasita e começou a causar problemas para minha mãe. Algumas das coisas que ele e o restante da família fizeram foram: vendeu todas as coisas de confeitaria da minha mãe, formas para bolos, bases para tortas, sacos de confeiteiro, etc. Tentaram ficar com uma propriedade que minha mãe tem em Gana. Vendeu mais coisas que pertenciam à minha mãe. Tentou processar minha mãe por dinheiro. Ligava constantemente pedindo dinheiro, ele e o resto da família. E muitas outras coisas que nem consigo lembrar no momento. A situação ainda continua, e chegou ao ponto de minha mãe nos dizer, a mim e aos meus irmãos, que tudo estará em nosso nome no testamento. Dessa forma, se tentarem algo no futuro, estaremos protegidos legalmente. Agora ele e a família ainda ligam de vez em quando, mas minha mãe nunca atende. Mas bom, isso é o que eu ganho por ter ficado calada quando meu padrasto apareceu pela primeira vez em nossas vidas. Porque minha mãe teria me ouvido se eu tivesse falado antes. Um detalhe importante. Esqueci de mencionar que uma das razões pelas quais minha mãe se divorciou do meu padrasto foi porque ele entrava no Facebook para conversar com garotas jovens, de 14 anos ou mais, e tinha conversas inapropriadas com elas. Minha mãe se livrou desse homem e de sua família parasita, mas eles ainda tentam causar problemas. Felizmente já temos um plano para nos protegermos de qualquer tentativa deles de se aproveitarem de nós. Atualização 3. Essa história me veio à mente enquanto eu ouvia uma história do Reddit no YouTube, então pensei em compartilhá-la aqui. Era por volta do meio-dia e eu estava em Scarborough com uma amiga e minha irmã, a quem chamaremos de Diamond. Eu queria ganhar um pouco de dinheiro extra, e Diamond me sugeriu que fizesse algumas entregas com o Uber Eats porque, primeiro, a região estava super movimentada, com muitas pessoas pedindo comida, e segundo, ela estava curiosa para ver como o aplicativo funcionava do lado do entregador. Então foi isso que fizemos durante o dia. Mas então recebi um pedido que ainda me irrita, mas que também me fez rir. Pegamos o pedido de uma cliente desagradável e logo após fazer minha primeira entrega, nem mesmo terminei de colocar o cinto de segurança quando recebi uma mensagem dela através do aplicativo. Gostaria de ter tirado uma captura de tela, mas com meu celular novo é difícil fazer isso. No entanto, isso é exatamente o que ela escreveu palavra por palavra. Cliente desagradável. Ei, quando você chegar na minha casa, não deixe o pedido na porta. Minha porta abre para fora, não para dentro. Se você não seguir minhas instruções, não receberá sua gorjeta. E ambos sabemos o quanto você precisa dela, já que não consegue arrumar um emprego de verdade. Esse foi o recado. Fiquei bem irritada com aquilo, mas Diamond, que também viu a mensagem, fez uma piada dizendo que eu deveria deixar a comida dela ao lado das lixeiras. E foi aí que tive uma ideia ainda melhor. Quando chegamos ao endereço dela, começou a chover levemente. Não era uma tempestade, mas o suficiente para molhar tudo um pouco. Então decidi seguir exatamente o que ela pediu, não deixei o pedido na porta. O que eu fiz foi cavar um pequeno buraco em um vaso de plantas, que estava um pouco embarrado por causa da chuva, e coloquei a sacola de papel com a comida dela dentro desse buraco. Como de costume com o Uber Eats, eu precisava tirar uma foto do local onde deixei o pedido. Então tirei a foto e depois enviei a seguinte mensagem. Seu pedido não foi deixado na porta, conforme solicitado. Aproveite sua comida. Depois disso, simplesmente fui embora. Diamond e eu estávamos morrendo de rir quando voltei para o carro, mas a história ainda ficou melhor. A cliente desagradável nem sequer saiu de casa antes de me dar uma gorjeta de $4. Sério, ela achou que não receber a gorjeta dela de $4 ia me afetar? Por favor, no meu emprego de verdade eu ganho muito mais que isso. Antes eu trabalhava na construção civil, mas depois consegui um emprego na Amazon, já que a construção não funciona durante o inverno. Essa foi minha pequena vingança contra uma cliente desagradável, e sem dúvida, eu faria tudo de novo se tivesse a chance. História 2. Meu marido me acusou de ser egoísta depois que contei a ele que estou grávida e quero trabalhar de casa para ficar com nosso bebê. Depois, sou vendedora e estou muito bem na minha profissão. Meu marido e eu estamos casados há 2 anos e juntos há 5. Este é meu primeiro casamento e o segundo dele. Ele tem uma filha de 8 anos do relacionamento anterior e sempre teve a guarda total dela. Nosso namoro foi complicado, já que ele era pai solteiro em tempo integral e trabalhava muitas horas, mas conseguimos fazer dar certo. Conheci a filha dele quando ela tinha 4 anos, depois de 1 ano de namoro. Gostei muito dela e sempre fiz o meu melhor para ser a melhor madrasta possível. Ela me chama de mãe, e eu sempre fiz tudo o que uma mãe faria por ela.
Ajudei-a a se vestir e se preparar para a escola, fiz seu cabelo, cozinhei suas refeições, ajudei com a lição de casa e nos treinos de futebol, a levei para tomar sorvete, a coloquei na cama, li histórias para ela e muito mais. Não sou perfeita e cometi erros, mas, no geral, sempre fomos uma família muito feliz. Quando meu marido e eu ficamos noivos, ele perguntou se eu gostaria de ser mãe em tempo integral para cuidar da Liz e de qualquer filho que tivéssemos no futuro. Na época, recusei educadamente. Eu estava indo bem na minha carreira, amava trabalhar e a ideia de ficar em casa o dia inteiro com uma criança, fazendo apenas tarefas domésticas e afazeres típicos de dona de casa, não me atraía. Na época, meu então noivo aceitou isso de forma compreensiva e ambos assumimos que seria assim para qualquer filho que tivéssemos no futuro. Agora, avançando para o presente, estou grávida de 6 meses do nosso filho. Estou nas nuvens, radiante de felicidade, quase sempre em estado de êxtase e algo em mim mudou. Comecei a pensar na ideia de ser mãe em tempo integral e, de repente, isso não parecia tão ruim. Estou apaixonada pelo meu filho e quero passar o máximo de tempo possível com ele. Eu sei que não será só flores e champanhe, haverá muito cocô, baba, gritos e exaustão envolvidos, mas não consigo suportar a ideia de ter apenas 2 semanas de licença maternidade e depois entregar meu filho a um estranho na creche. Tenho pensado nisso há meses porque queria ter certeza de que essa era realmente uma decisão que eu queria tomar, e não apenas um impulso passageiro. Analisei os prós e contras e conversei com meu supervisor. Cheguei ao ponto da minha carreira onde posso trabalhar em casa em tempo integral e ficar com meu filho, além de buscar minha enteada na escola. Eu realmente não me importaria de cuidar dela e passar mais tempo com ela também. Quanto mais penso nisso, mais quero tentar. Então, depois de colocar a pequena Lizzie para dormir esta noite, pedi ao meu marido que conversássemos e, animada, expus minha ideia. Eu não estava nada preparada para a reação dele. Meu marido ficou furioso. Ele gritou que havíamos concordado que eu não ficaria em casa antes de nos casarmos e que era um absurdo eu mudar de ideia agora. Ele disse que eu era uma madrasta horrível e que claramente amava nosso filho mais do que a Lizzie, e que era nojento o favoritismo evidente que eu estava demonstrando. Ele também disse que eu não deveria ter permissão para ficar em casa com nosso filho se a filha dele não teve essa experiência comigo. Só para constar, Liz está muito animada com a chegada do irmãozinho e mal pode esperar para que ele nasça. Ela nunca demonstrou nenhum tipo de ansiedade, tristeza ou ciúme em relação a ele ou a mim. Eu fiquei chocada e atordoada. Meu marido está no sofá agora, por escolha dele, e estou aqui chorando no nosso quarto. Estou muito magoada com o que ele disse. Eu sei que não sou perfeita, mas realmente fiz o meu melhor pela Lizzie. Nunca pensei que mudaria de ideia sobre ficar em casa quando engravidei, mas agora realmente e verdadeiramente quero fazer isso. E o melhor é que eu não precisaria largar meu emprego, o que é um bônus duplo. Estou profundamente magoada com o que meu marido disse e, sinceramente, estou ficando cada vez mais irritada com suas acusações. Eu não amo meu filho mais do que a Lizzie. Eu amo a Lizzie e, embora eu admita que sinto uma conexão mais forte com esse bebê, acho que isso se deve ao fato de que estou vivendo a experiência da gravidez e isso está mexendo muito comigo. Esse bebê é metade de mim, mas isso não significa que eu ame menos a Lizzie, é apenas diferente. Isso é realmente tão errado assim? Eu sou realmente uma madrasta ruim? Eu não planejava mudar de ideia e, como já mencionei, ainda pretendo manter meu emprego. Eu não me importo de cuidar da Lizzie além do bebê. Na verdade, acho que isso pode ser uma chance para nos aproximarmos e criarmos laços por causa do bebê. Eu não sei o que dizer ao meu marido. Tentei contar a ele tudo o que acabei de compartilhar aqui, inclusive sobre passar mais tempo e criar um vínculo maior com a Lizzie. Mas tudo o que ele fez foi gritar mais alto e dizer coisas horríveis sobre minha forma de ser mãe. Estou devastada e honestamente ficando cada vez mais irritada. Eu sinto que sou uma boa madrasta para a Lizzie, e ela parece pensar o mesmo. A única pessoa que parece ter um problema com isso é o meu marido. Atualização 1. Muito obrigada por todas as mensagens gentis e de apoio na minha última postagem, elas realmente foram úteis. Assim como algumas das sugestões possíveis sobre o motivo de meu marido ter explodido comigo de forma tão repentina. Recebi algumas mensagens desagradáveis também, que pareciam vir de pais solteiros amargurados, o que apenas me convenceu ainda mais de que meu marido estava sendo um verdadeiro idiota irracional. Agora, para responder algumas perguntas que surgiram na última postagem. Na época em que meu marido me pediu para ser uma mãe em tempo integral, nós não éramos casados, nem eu estava em uma fase da minha carreira que me permitisse trabalhar de casa. Eu teria que largar meu emprego, algo que eu não queria fazer, para cuidar de uma criança que não era minha, para um homem com quem eu não era casada e do qual dependeria financeiramente. Então essa ideia foi completamente fora de questão para mim. Mesmo depois que nos casamos, ainda levou um tempo até que eu alcançasse uma posição em que pudesse trabalhar de casa sem precisar deixar meu emprego. Para aqueles que disseram que eu não poderia esperar trabalhar em tempo integral de casa e cuidar de um bebê e de uma menina em idade escolar ao mesmo tempo, vocês estão certos.
Talvez eu tenha me expressado mal ou simplesmente não entrei em todos os detalhes na minha postagem. Na verdade, embora eu vá trabalhar de casa, e isso sem precisar sair do meu emprego, vou trabalhar meio período em vez de período integral. Meu supervisor está 100% de acordo com isso. Então, basicamente, eu terei 2 semanas de licença maternidade e depois trabalharei de casa meio período. Embora isso reduza um pouco meu salário, minha empresa é ótima e está me permitindo manter todos os meus benefícios mesmo trabalhando menos horas. Sei que meu marido não está preocupado com questões financeiras, porque mesmo que eu largasse meu emprego, ele ganha mais do que o suficiente para nos sustentar confortavelmente. Eu só amo meu trabalho demais para sair completamente, mas meu filho é definitivamente uma prioridade para mim. A mãe da Liz está presente, mas malmente. Ela tem transtorno de personalidade limítrofe borderline, bebe como uma esponja e basicamente é uma festeira irresponsável. Ela vê Liz talvez um fim de semana por mês, isso se não estiver muito de ressaca ou chapada para se esforçar. A única coisa boa que posso dizer sobre ela é que, pelo menos, ela paga a pensão alimentícia pontualmente, por menor que seja o valor. Liz não gosta muito dela e deixou bem claro que prefere estar comigo a estar com a própria mãe, e eu não a culpo, pobre menina. Então, naquela noite fui para a cama muito irritada depois de tanto chorar, porque eu amo a Liz e sempre fui uma ótima mãe para ela. Os dias seguintes foram muito silenciosos. Eu estava distante, mas educada com meu marido, e ainda calorosa e carinhosa com a Liz. Eu realmente não queria ter nada a ver com ele. Meu marido começou a implicar com tudo que eu fazia, tanto para a Liz quanto para casa. Começou a dizer coisas como: "Por que você está se dando ao trabalho? Isso não deveria ser feito assim. Aposto que isso faz você se sentir ótima, né?" Eu já estava farta. Depois de colocar Liz na cama, disse ao meu marido que estava cansada da sua atitude nojenta e que ele estava criando um ambiente tóxico para a filha dele. E se ele tinha algo a dizer, que dissesse logo. Ele começou a gritar e berrar novamente, mas desta vez eu me impus. Eu disse que queria resolver nossos problemas e superar isso juntos porque eu o amava e me importava com ele, mas que não toleraria comportamento tóxico e abusivo. Disse que não falaria mais com ele até que estivesse pronto para ser respeitoso e gentil. Meu marido perdeu ainda mais o controle e gritou: "Vou dormir no sofá." Então eu respondi: "Desculpe, mas eu estou grávida do seu filho. Cada parte do meu corpo dói e preciso de acesso ao banheiro quando acordo de madrugada. Eu vou dormir na cama. Você pode se juntar a mim se puder ficar quieto ou pode dormir aqui fora." Ele pareceu meio surpreso e eu simplesmente saí e fui para a cama. Acho que ele dormiu no sofá. No dia seguinte, depois que Liz foi para a cama, eu disse que achava que precisávamos marcar uma consulta com um conselheiro matrimonial. Meu marido disse que eu era a única com um problema, então ele não iria. Pedi que ele me dissesse o que estava incomodando ele para que pudéssemos resolver isso. Resumindo, ele estava furioso porque eu não quis largar meu emprego para ser uma mãe em tempo integral para Liz, mas quero fazer isso para nosso filho, então, segundo ele, isso significa que eu amo nosso filho mais e que sou uma pessoa horrível por isso. Expliquei, como já havia feito antes, que não queria largar meu emprego e ser dependente de um homem com quem eu não era casada. Ele se defendeu, dizendo que isso só provava que eu nunca confiei nele e que isso fazia de mim uma péssima esposa e mãe. Perguntei por que então ele não largou o emprego para ficar em casa com Liz. Ele ficou enrolando, então respondeu que ele ganhava mais, o que é verdade, e que crianças precisam mais da mãe nos primeiros anos do que do pai. Ele também disse que como Liz nunca teve a experiência de ter uma mãe em casa, então nosso filho também não deveria ter esse privilégio, porque isso não seria justo com a Liz. Eu disse que era ridículo me punir e punir nosso filho por algo que estava fora do nosso controle. Ele perdeu o controle novamente e gritou que eu iria voltar ao trabalho 2 semanas após o parto e que esse assunto estava encerrado. Foi então que decidi que não aceitaria ser controlada. Eu disse que estava saindo, que ele havia ultrapassado os limites e que precisava de espaço. Eu não permitiria que meu filho crescesse em um ambiente abusivo e controlador. Ele surtou, tentou impedir que eu fosse embora e começou a jogar minhas roupas para fora da mala enquanto gritava comigo. Fiquei apavorada, nunca tinha visto meu marido assim. Ameacei chamar a polícia se ele tentasse me impedir ou encostasse em mim. Também disse que chamaria minha mãe para vir me buscar. Talvez tenha sido exagero, mas eu estava apavorada e só queria proteger a mim e ao meu filho. Ele começou a chorar desesperadamente e se afastou. Liguei para minha mãe e pedi que ela viesse me buscar imediatamente. Agora estou na casa dela há cerca de 5 dias e me sinto simplesmente entorpecida. Não consigo acreditar que tudo isso aconteceu tão rápido e que minha família e meu casamento foram virados de cabeça para baixo em questão de dias. Eu gostaria de nunca ter mencionado a ideia de ser mãe em tempo integral. Agora só quero espaço para processar tudo isso e ver se meu marido se dispõe a fazer terapia e consertar o que foi destruído. Se essa foi apenas uma explosão isolada, ou se esse é realmente quem ele é. Eu me sinto péssima pela Liz, mas não posso colocar a mim ou meu filho em risco por culpa. Meu filho e eu somos minha prioridade agora.
Eu preciso fazer o que for melhor para ele. Atualização 2. Oi, pessoal. Eu sei que já faz um tempo, mas só queria dar uma breve atualização enquanto ainda tem um tempinho. Neste momento, estou tão grande que faço até as baleias parecerem pequenas perto de mim, e meu bebê está praticamente pronto para vir ao mundo a qualquer momento, embora tecnicamente ainda faltem algumas semanas para o parto. Depois da minha última postagem, o irmão e o melhor amigo do meu marido foram até lá para tentar entender que diabos estava acontecendo. Meu chefe foi muito compreensivo e permitiu que eu começasse minha licença maternidade mais cedo, dizendo para eu tirar o tempo que precisasse para resolver tudo e que meu emprego estaria me esperando quando eu voltasse. Eles estão cuidando muito bem de mim, o que é um grande alívio. Além disso, também comecei a fazer terapia particular porque, obviamente, os motivos são mais do que evidentes. Eu fiquei meio anestesiada por um tempo e um dia, simplesmente desmoronei. Comecei a chorar, chorar e chorar, e não conseguia parar de jeito nenhum. Acho que nunca chorei tanto na minha vida. Minha terapeuta tem sido uma parte essencial do meu sistema de apoio, me ajudando a lidar com meus problemas e apoiando minhas decisões. Então, como eu disse, o irmão e o melhor amigo do meu marido foram até lá para conversar com ele. Eles me contaram que ele disse que estava com raiva porque eu estava quebrando o acordo que havíamos feito antes de nos casarmos. Ele disse que não conseguia deixar de sentir que eu não amava Lizzie ou que eu amava mais o nosso filho, e que talvez ele tivesse cometido um erro ao se casar comigo, porque agora eu estava escolhendo lados e sendo instável. Ele também reclamou que eu saí de casa depois que ele me pediu para tratar as crianças de forma justa, já que ele achava que nosso filho não deveria ter o privilégio de ter uma mãe em casa, já que a Lizzie não teve essa experiência. Foi aí que eles arrasaram com ele. O melhor amigo dele, Craig, perguntou a ele que diabos ele estava pensando para chegar a uma conclusão tão ridícula. Ele destacou tudo que eu já havia feito pela Lizzie e explicou que eu trabalhar meio período como mãe em tempo integral também beneficiaria a Lizzie, porque assim eu poderia fazer mais coisas com ela e passar mais tempo com ela. Craig também chamou meu marido de idiota e ressaltou que eu era inteligente e claramente não estava interessada no dinheiro dele, porque eu poderia muito bem ter sido uma mãe em tempo integral só para Lizzie e deixado ele como o único provedor financeiro, mas eu não fiz isso. O irmão dele, Daniel, foi ainda mais direto. Ele chamou meu marido de idiota e imbecil e disse, sem rodeios, que ele não me merecia. Ele disse que meu marido estava sendo um controlador escroto e que estava descontando em mim a raiva que sentia pela ex-esposa, com quem ele não deveria ter se casado e muito menos tido um filho. Aparentemente há muita raiva na família do meu marido por ele ter se casado e tido uma filha com essa mulher. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Daniel disse que eu era a melhor coisa que já aconteceu na vida do meu marido e da Lizzie, e que ele estava arruinando tudo com as próprias mãos. Disse ainda que ele precisava virar homem de uma vez por todas e superar a ex-esposa, começar a me tratar melhor e me valorizar mais. Daniel ainda disse que meu marido estava sendo um péssimo pai para Lizzie e para nosso filho ao pensar que forçar-me a voltar ao trabalho para equilibrar as coisas era uma decisão justa. Ele reforçou que eu era uma mãe muito melhor para Lizzie do que a mãe biológica dela jamais foi, e que eu sempre havia mostrado meu amor por ela de forma clara e genuína. Eu mencionei na minha postagem anterior que meu marido começou a me enviar mensagens, e logo ele começou a me ligar sem parar, implorando para que eu voltasse, dizendo que não conseguia funcionar sem mim. Ele também quebrou minha regra e disse que a Lizzie não estava bem sem mim, o que realmente me deixou irritada e partiu meu coração, porque eu amo aquela menina, mas aquilo soou tão manipulador que me enojou. Eu disse ao meu marido que se ele continuasse usando a Lizzie como desculpa para me fazer voltar, eu entraria com o pedido de divórcio, porque eu não ficaria com alguém que usa uma criança como ferramenta de manipulação. Eu também disse que não queria ser apenas uma substituta de mãe para a Lizzie e eu queria ser a esposa dele e construir uma família com ele, que incluísse a Lizzie. Disse que ele precisava procurar um terapeuta e aceitar fazer terapia de casal comigo, ou ele receberia os papéis do divórcio, porque eu não permitiria que meu filho crescesse em um ambiente tóxico e controlador. Meu marido concordou com ambos, dizendo que não conseguia viver sem mim e que sabia que precisava de ajuda. Nossa terapeuta de casal foi ótima. Ela abordou todas as questões que mencionei anteriormente e tentou fazer meu marido perceber que ele estava sendo injusto e controlador. Ela explicou que, embora fosse compreensível que ele tivesse muitos medos e dores por causa do casamento anterior, era cruel descontar esses problemas em mim, já que eu nunca o magoei e não sou a ex-esposa dele. Então, por que ele estava me fazendo pagar pelos erros dela? Basicamente, tudo se resume ao fato de que meu marido tem medo de que eu acabe me tornando como a ex-esposa dele, que eu vá favorecer nosso filho e prejudicar a Lizzie ou deixar de amá-la. Atualização 3. Oi, pessoal! Eu sei que já faz um tempo, mas só queria compartilhar uma breve atualização enquanto ainda tem um tempinho. No momento estou tão grande que faço as baleias parecerem pequenas perto de mim, e meu bebê está praticamente pronto para nascer a qualquer momento, embora tecnicamente ainda faltem algumas semanas para o parto.
Depois da minha última postagem, o irmão e o melhor amigo do meu marido foram até lá para tentar entender que diabos estava acontecendo. Meu chefe foi muito compreensivo e me permitiu iniciar minha licença maternidade mais cedo, dizendo para eu tirar o tempo que precisasse para resolver tudo e que meu emprego estaria me esperando quando eu voltasse. Eles estão cuidando muito bem de mim, o que é um grande alívio. Além disso, comecei a fazer terapia particular porque, obviamente, os motivos são mais do que evidentes. Eu fiquei meio anestesiada por um tempo e um dia, simplesmente desmoronei. Comecei a chorar, chorar e chorar, e não conseguia parar de jeito nenhum. Acho que nunca chorei tanto na minha vida. Minha terapeuta tem sido uma parte essencial do meu sistema de apoio, me ajudando a lidar com meus problemas e apoiando minhas decisões. Então, como eu disse, o irmão e o melhor amigo do meu marido foram até lá para conversar com ele. Eles me contaram que ele disse que estava com raiva porque eu estava quebrando o acordo que havíamos feito antes de nos casarmos. Ele disse que não conseguia deixar de sentir que eu não amava Lizzie ou que eu amava mais o nosso filho, e que talvez ele tivesse cometido um erro ao se casar comigo, porque agora eu estava escolhendo lados e sendo instável. Ele também reclamou que eu saí de casa depois que ele me pediu para tratar as crianças de forma justa, já que ele achava que nosso filho não deveria ter o privilégio de ter uma mãe em casa, já que a Lizzie não teve essa experiência. A terapeuta abordou essa questão e explicou ao meu marido que era natural sentir-se mais conectado e apegado aos filhos biológicos do que aos enteados. Ela explicou que, embora tanto a Lizzie quanto nosso filho fossem filhos dele, esse não era o caso para mim. E que não apenas isso era natural e esperado, também era perfeitamente normal. Ela perguntou ao meu marido: eu não fui amorosa e gentil com Lizzie? Eu não cuidei dela. Eu não fiz sacrifícios por ela, como qualquer outra mãe faria. Meu marido, embora hesitante, respondeu positivamente a todas as perguntas. Então a terapeuta disse que se eu sempre tratei Lizzie com amor, respeito e gentileza, não havia nada de errado com meus sentimentos ou com o fato de eu ter mudado de ideia agora. Ela explicou que meu desejo de passar mais tempo com meu filho não significava que eu amasse menos a Lizzie, era apenas diferente, e que não havia nada de errado nisso. A terapeuta ainda explicou que uma das maiores falhas que pais biológicos cometem com padrastos ou madrastas é tentar forçá-los a sentir exatamente o mesmo tipo de amor e conexão que eles sentem pelos filhos biológicos. Ela explicou que, embora isso fosse um instinto protetor natural, o resultado é que o pai biológico acaba sendo responsável por criar atrito e tensão, fazendo com que tanto o padrasto quanto a criança se sintam inferiores. Se isso não for bem administrado, o filho pode acabar se tornando o favorito, porque o pai biológico tenta compensar um suposto favoritismo que acredita existir. Essa foi a primeira vez que realmente me senti compreendida. A terapeuta concluiu dizendo que pais biológicos muitas vezes têm favoritos entre os próprios filhos biológicos. O importante é não agir de forma que isso fique evidente. Ela disse que, pelo que parecia, eu estava fazendo um ótimo trabalho até agora, e que nossa família estava, na verdade, melhor do que muitas famílias em situações semelhantes. Infelizmente, meu marido tentou, mas simplesmente não conseguiu aceitar isso. Tentamos fazer mais passeios em família e continuar com a terapia, mas ele desistiu. Disse que se sentia encurralado e que ninguém estava do lado dele. Ele simplesmente não conseguia aceitar porque eu deveria ficar em casa e trabalhar com um bebê. Perguntei diretamente se ele sequer queria esse bebê. Ele pareceu chocado e respondeu que, é claro, queria, ele só queria garantir que sua filha recebesse o que era de direito dela. No fim, ele se recusou a ceder e, sinceramente, eu vi aquilo como sendo cruel e injusto com nosso filho, insistir que ele tivesse que ir para a creche ou ficar com uma babá apenas em nome da justiça. Apesar das explicações da terapeuta e de tantas horas tentando fazê-lo entender que justiça nem sempre significa igualdade, ele simplesmente não quis ouvir. Acho que ele achou que eu ia ceder, mas tudo o que ele conseguiu foi me fazer perder o amor e o carinho que eu sentia por ele, especialmente quando ele desistiu da terapia. Eu avisei que se ele tentasse insistir em impor sua vontade, eu entraria, no mínimo, com um pedido de separação legal. Acho que ele achou que eu estava blefando, porque quando nada mudou, eu fui direto ao escritório do meu advogado. Ele ficou completamente chocado quando recebeu a notificação. Agora, estabelecemos um acordo de guarda compartilhada provisório. Vou manter meu trabalho remoto enquanto fico com meus pais. Meu marido não está autorizado a estar na sala de parto quando eu for dar à luz, ele terá que esperar na sala de espera. Ele poderá ver e segurar nosso filho, mas apenas na minha presença e com outra pessoa presente. Deixei isso claro porque, francamente, estou com muito medo dele agora e não confio mais nele. Meu marido está consumido pela dor e pelo choque. A família dele está furiosa com ele e está totalmente do meu lado, embora, é claro, todos estejam tristes com a situação. Avisei a família dele que são mais que bem-vindos para estar presentes no nascimento e segurar o bebê. Na verdade, eu quero que estejam lá para supervisionar meu marido com o bebê para garantir que ele não faça nada imprudente. Meu marido ainda me envia mensagens, liga e manda e-mails constantemente.
Ele diz que não consegue acreditar que estou fazendo isso, que eu deveria escutá-lo, entendê-lo, que quer que eu volte e que sejamos uma família de novo. Eu disse a ele que ele precisa voltar para a terapia e que preciso ser capaz de confiar nele novamente, e que essa confiança só virá quando eu vir mudanças reais na forma como ele trata nosso filho e minha enteada. Eu amo a Lizzie e choro todos os dias por perdê-la, mas não me casei com meu marido para ser apenas a mãe dela, embora soubesse que isso faria parte do pacote. Eu me casei porque amava meu marido e queria uma vida com ele. Lizzie me liga com frequência e eu converso com ela. Já a vi algumas vezes desde toda essa confusão. Disse a ela que eu a amo muito, que nada disso é culpa dela e que estou fazendo o meu melhor para que tudo se resolva. Eu disse que ainda quero que ela faça parte da minha vida e da vida do irmãozinho dela, e que ela é a melhor irmã e filha postiça que eu poderia pedir. No fim, essa é uma atualização triste, mas também um tipo de desabafo para mim. Obrigada a todos que me deram conselhos e apoio. Vocês são maravilhosos. Desculpem por ter sido tão longo e por não ser uma notícia melhor.